Bem, ainda na área do controle de vetores, um dos mais importantes a serem controlados, né, mais ganham destaque, são os mosquitos. O mosquito também pode ser conhecido, né, como pernilongo, muriçocas ou carapanãs. Uma importante característica dos mosquitos é que apenas a fêmea suga o sangue das pessoas para se alimentar e também para se reproduzir. E os machos, né, dos mosquitos, eles alimentam-se do néctar e seiva vegetal. Como eu falei, os mosquitos podem transmitir diversas doenças, como a febre amarela, como a malária, filariose, dengue e outras. Seu ciclo de vida é bastante parecido com o das moscas, né? A fêmea, depois da cópula, ela coloca os ovos em alguma superfície aquática. A gente vai ter 4 estágios larvais. Desse estágio larval, vai para a fase de pupa. Da pupa eclode para o indivíduo adulto. Então, a gente tem, né, como principais fases o ovo, a larva e a pupa até o indivíduo adulto. Como eu falei, né, as fêmeas elas são hematófagos, ou seja, se alimentam de sangue, têm pernas e antenas alongadas, são, né, de fases imaturas, ainda em ambientes aquáticos, e a fase matura, né, é o ambiente atmosférico. E aí, o criadouro do mosquito, né, o criadouro onde as fêmeas colocam seus ovos, é qualquer coleção de água que apresente condições favoráveis à vida e ao desenvolvimento da fase larval dos mosquitos. Então, né, o indivíduo, a fêmea adulta, coloca os ovos na superfície da água e aí, na medida que esses ovos eles vão se desenvolvendo para fases larvais, a gente vai para a fase, né, do ambiente aquático e, por fim, o adulto emerge indo para a atmosfera, né, para o nosso ambiente, indo para o ar. É importante ressaltar que esse ciclo de vida aqui do mosquito, né, desde a fêmea colocar os ovos até eclodir o indivíduo adulto, dura em torno de 10 dias. Então, é um ciclo de vida curto em relação a essa fase, né, dos ovos até eclodir o indivíduo adulto. Então, aqui a gente tem, né, um vídeo mostrando esse ciclo de vida dos mosquitos. A gente consegue ver os ovos na superfície da água. Em seguida, já com as larvas, né, em desenvolvimento, crescendo, passando por diversas fases larvais. No 6º dia, já começam a aparecer as pupas. Da larva passa para a fase de pupa e do 7º, né, ao 10º dia, a pupa eclode o mosquito adulto. E aí sai do ambiente aquático e vai para o ambiente atmosférico. Do ponto de vista, né, sanitário, tem 3 mosquitos principais, que são o gênero Culex, Aedes e os Anopheles. Eles vão se diferenciar em relação à sua forma física, também da forma de depositar os ovos e desenvolver as fases larvais e pupas. Mas a importância que eu destaco aqui em relação a esses gêneros são as doenças que eles podem transmitir. Então, com relação ao gênero Culex, a gente destaca que ele pode transmitir a filariose, também conhecida, né, como elefantíase, e esses mosquitos, eles colocam ovos tanto em água limpa quanto em água suja, ou seja, né, os ovos e as larvas, elas toleram ambientes pobres em oxigênio dissolvido, ou seja, uma água suja, e tanto faz, se é uma água suja ou água limpa, o mosquito Culex ele pode depositar os seus ovos ali e favorecer a transmissão de doenças como, por exemplo, a filariose. O gênero Aedes é o mais conhecido, né, que pode transmitir a dengue e também outras doenças, como, por exemplo, a febre amarela, a zika, a chikungunya. E o gênero Aedes, eles costumam depositar os seus ovos em acúmulos de água limpa, né, diferente do gênero Culex, que coloca seus ovos tanto em água limpa quanto em água suja. Então, durante a sua fase adulta, né, o mosquito Aedes ele geralmente pica durante o dia
e ao entardecer ele vai depositar os seus ovos perto das residências. Então, para a fêmea conseguir se alimentar, ela durante o dia vai picando as pessoas e à tardezinha, né, ao entardecer, ela vai depositar os seus ovos em coleções de água limpa. É tanto que, antigamente, quando a gente tinha os carros fumacê passando nas nossas ruas, o carro fumacê geralmente passava de tardezinha, que era para fazer com que a fêmea morresse e não depositasse seus ovos em coleções de água. Então, geralmente, né, o mosquito a fêmea adulta coloca seus ovos em coleções de água parada. Ao eclodir para a fase adulta, esse mosquito tem um ciclo de vida em torno de 45 dias. E ao picar uma pessoa infectada, ele adquire o vírus. E nesse ciclo de vida de 45 dias, ele pode contaminar até 300 pessoas, picando várias pessoas durante o dia. Além da dengue, né, o mosquito Aedes também é capaz de transmitir a febre amarela. Nesse caso, da febre amarela, ela vem decorrente tanto do ciclo silvestre quanto do ciclo urbano. E aí no ciclo silvestre, né, o mosquito ele foi infectado ao picar macacos infectados e ao passar para o ambiente urbano, esses mosquitos ficam as pessoas vulneráveis e as pessoas adquirem a febre amarela. E aí outros mosquitos saudáveis passam a picar pessoas infectadas e aumenta o ciclo de transmissão dessa doença. A chikungunya também é outra doença transmitida pelo gênero Aedes e a prevenção também é eliminar a água parada para evitar a reprodução dos mosquitos, assim como para a prevenção da dengue. A Zika, né, é outra doença também transmitida pelo gênero Aedes e aí tem também seu ciclo de transmissão bem parecido, né, com o da dengue, em que o mosquito, ao picar uma pessoa infectada, adquire o vírus e passa a picar outras pessoas, né, aumentando o ciclo de transmissão da doença. E por fim, o gênero Anopheles também, né, faz parte dessa importância sanitária, pois pode transmitir a malária, que está atrelada a diversos problemas de saúde nas pessoas quando as pessoas são infectadas pelo mosquito Anopheles que tenha o vírus da malária. Então, como eu falei, independente do gênero do mosquito, ele vai ter como um local de criadouro algum depósito de água parada para que a fêmea coloque os seus ovos. E aí, como então fazer uma medida de controle desses mosquitos? De forma permanente, né, e mais eficiente seria eliminar os criadouros. Então, eliminar as coleções de água tanto limpa quanto suja, devido ao depósito inadequado de resíduos sólidos, ou fazer limpeza, né, de caixa d'água, de não deixar água acumulada em vasos de plantas nas nossas casas. São aquelas medidas de controle, né, bem difundidas em relação ao controle da dengue. Mas é importante, né, a gente ter noção aqui em relação à parte de engenharia ambiental e sanitária, é que não adianta apenas a gente eliminar os criadouros das nossas casas e na rua, né, nos ambientes urbanos, continuar com o depósito de lixo irregular, também servindo como criadouro de mosquito da dengue, ou, né, com esses mosquitos Anopheles, Aedes ou o gênero Culex. Outras medidas de controle também podem ser aplicadas, como, por exemplo, né, realizar aterramentos para evitar o acúmulo de água parada. Então, em construção civil, né, quando se faz alguma escavação, algum buraco grande, é necessário aterrar essas depressões para evitar que algum acúmulo de água sirva como criadouro desses mosquitos. Além disso, pode-se fazer eliminação das larvas, né, através da petrolagem, então aplicar óleo diesel, querosene na superfície das águas para, né, eliminar as larvas, ou ainda utilizar larvicidas, utilizar um produto químico para eliminar as larvas, utilizando, por exemplo, ácido fosfórico, ou também fazer o controle biológico através, por exemplo, de peixes larvófagos que se alimentam, né, das larvas, ou utilizar agentes bacterianos para eliminar o mosquito na sua fase larval, ou então utilizar, né, hormônios juvenis reguladores de crescimento. E aí, na fase alada, pode-se fazer a eliminação do mosquito através de inseticidas, tanto aqueles de aplicação espacial ou de aplicação localizada. Então, utilizar os carros fumacê, por exemplo, ou de algum inseticida como o SBP, né, o Raid, pode também ser utilizado para eliminar o mosquito já na fase adulta.
O porém de utilizar esses métodos é que também ele é um método temporário. Estou eliminando aquele mosquito que eu estou vendo, mas eu não estou eliminando os criadouros dos locais onde aquele mosquito pode se desenvolver. E em relação a esses inseticidas, é importante a gente destacar que cada vez, né, que eu utilizo um inseticida, alguns organismos, alguns insetos, eles são resistentes ao inseticida. Então, à medida que eu vou utilizando, né, o inseticida, eu vou criando organismos mais resistentes e isso faz com que eu aumente, né, a toxicidade do inseticida e aumente também com isso a resistência do inseto a esse inseticida cada vez mais tóxico. A gente tem, por exemplo, já estudos comprovando essa resistência dos inseticidas com relação ao mosquito da dengue, em que a gente consegue visualizar que quanto mais se usa inseticida, mais o vírus da dengue ele consegue resistir nesses locais. Outra medida de controle, a gente pode citar aqui com as proteções individuais, os mosquiteiros, né, véus ou repelentes, que vão impedir que o mosquito ele pique as pessoas, mas, novamente, não está eliminando os criadouros e não está eliminando o mosquito do ambiente. Ou ainda pode utilizar, assim como para as moscas, né, utilizar telas para evitar também que esse vetor chegue às nossas casas. Então, utilizar, né, telas em todas as aberturas e portas e janelas onde os mosquitos possam entrar. E como um resumo desses métodos de controle aqui dos mosquitos, a gente tem, né, tanto na fase aquática quanto na fase adulta, utilizar o manejo dos criadouros ou eliminação das larvas, ou utilizar, né, de mecanismos para proteger a habitação, proteger as pessoas, mas a medida de controle mais eficiente é aquela em que eu consigo promover saneamento, né, promover ações de controle do meio, para evitar que os mosquitos se encontrem nesse meio local para, né, conseguir se reproduzir.